Olá, eu sou Lian Tai e você está escutando Maternidade de Guerrilha! Oi, gente! Hoje nós temos um convidado super especial para falar sobre uma questão que é: toda mãe é mulher? E é uma pergunta retórica, né? Porque afinal estamos aqui com uma pessoa que é mãe e é pai e não é mulher. E esse episódio, essa temporada só está acontecendo porque tem o apoio de Dona Chica Sling, que é a marca que me apoiou desde o início da minha maternidade, com os slings, com os carregadores, em que eu sempre carreguei a paz e que eu me senti super empoderada. Então, para mim, é uma honra ser apoiada aqui também, nesse espaço de fala, pela Dona Chica Sling. E o nosso convidado é o Tom Grito. Estou emocionado de estar aqui. Obrigado pelo convite. O Tom é poeta. E nós estamos juntos no Islã das Minas, desde o início do Islã das Minas. E ele é pai e mãe. Como que é isso, Tom? É muito lindo, né? Porque os meus filhos foram as primeiras pessoas que me respeitaram no meu processo de transição, assim, né? E eu entendo também que essa relação, né? Esse nome, pai e mãe, ele é um nome relacional, né? Ele não é um nome só meu. Ele é um nome meu com eles, né? Em parceria, né? A gente constrói junto esse nome. Como qualquer relacionamento, né? Você não chama a pessoa de namorado, namorade, sem perguntar para ela se ela aceita aquele nome, né? Então, quando eu comecei minha transição, os meus filhos que eu gestei, né? Eu perguntei para eles se eles queriam me chamar de pai ou de mãe. E eles pediram para continuar me chamando de mãe. Sendo que eles me chamam de mãe e me chamam no masculino, respeitando os pronomes, assim. Então é muito maneiro porque eles fazem várias brincadeiras, tipo o senhor mamãe, né, o meu mãe. E aconteceu muito naturalmente, assim. Eu descobri que eles me chamavam de o meu mãe. Uma vez eu mandando uma mensagem que eu tinha que mandar alguma coisa no WhatsApp do Otávio, que é o do meio. E aí eu falei, filho, eu queria mandar um documento pra mim no WhatsApp dele, porque eu tava no computador dele. Falei, filho, como é meu nome no seu WhatsApp pra eu mandar um documento pra mim? Ele, meu mãe. E aí o nome tava lá, meu mãe. Então, assim, tava o meu contato salvo, né? Então, uma coisa dele, muito mais dele do que imposta por mim, né? Eu achei muito legal que você postou um texto outro dia, acho que nessa ocasião de Dia das Mães, falando, né, que mãe é uma categoria relacional. É relação, não é sobre ser mulher ou ser homem. E você também é pai. Sim, também sou pai da Maria, né, Maria Vitória, Mavi, que a gente chama ela, que ela é filha gestada, né, pela minha ex-companheira, né, Débora. E quando eu comecei a me relacionar com Débora, Maria estava com 7, 8 anos. Hoje em dia ela vai fazer 16. Então eu acompanhei bastante do processo dela, de crescimento, assim, da vida dela. E para ela também a transição foi nesse lugar porque mãe, nesse lugar mais do gestacional, não sei, tem uma coisa muito forte, né? E como a mãe dela que gestou foi a outra mãe, né? Num começo a gente era as duas mães, mas sempre tinha um peso maior da mãe que gestou em algum lugar. E aí, nesse lugar, foi natural que ela me colocasse num lugar mais pai. E é isso, assim, o pai da Maria, mas também é uma coisa complexa, porque também ela me chama só de Tom, muitas vezes, assim, mas tenho essa relação de responsável financeiro, da pessoa para quem ela também pode pedir ajuda, para tipo, minha mãe tá falando coisas que eu não estamos se compreendendo, me ajuda aqui, vem conversar com ela. Também tem essa relação de suporte, né? Mesmo a gente não estando mais casado, esse suporte ainda existe, assim. Eu fico pensando muito sobre tudo isso, né? Porque é uma briga dentro do feminismo em relação à maternidade, a maternidade ser uma coisa só de mulheres, e mulher é só quem tem útero.
E toda essa coisa, né? Especialmente no... Agora eu tenho certeza que vai chegar muito hate, porque o feminismo materno acaba sendo muito contaminado pelo Radfem. É uma coisa que eu fui vivendo, assim, no meu processo relacionado ao feminismo materno, porque o meu entendimento do feminismo mudou muito quando eu me tornei mãe. Eu tinha um entendimento do meu lugar de algum privilégio, que era relacionado a eu poder andar na rua sem sentir medo, ou sem levar cantada, ou sem ser assediada. E o meu feminismo era esse. E aí, mas eu não encontrava assim, muitas portas fechadas para mim. E quando eu engravidei, quando eu tive a paz, eu falei, nossa, agora eu entendi o que é ser excluída. Agora eu entendi o que é não caber em certos lugares. Porque se você cuida integralmente de alguém e a criança não é bem-vinda nos lugares, você não consegue estudar, você não consegue trabalhar, você não consegue se divertir, porque a criança não é bem-vinda. E aí eu entendo que tem esse lugar que muitas mulheres entendem esse feminismo a partir da maternidade. E já vem nesse lugar do útero, da opressão que se realiza pela reprodução, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nesse entendimento do feminismo, quando eu vi, teve um momento que eu falava muito sobre o assunto, quando eu comecei a olhar para o lado, eu estava rodeada de Radfem. É um feminismo bastante transfóbico, né? E como que você está em relação a isso? Nesse lugar de você se afirmar como um homem que é mãe. É importante entender que eu não me afirmo como homem, eu me entendo como pessoa não binária. Apesar de ter essa leitura social masculina, né? Mas esse masculino e esse feminino, na minha cabeça, são coisas inventadas. Inventadas socialmente na perspectiva de quem tem o poder. Então, como no olhar cisgênero, normalmente quem sempre teve o poder foi um homem cisgênero, o lugar mulher foi inventado para ser um lugar subalterno, né? Então, o que é masculino e o que é feminino nesse lugar é justamente quem tem poder e quem pode mandar e quem precisa, de alguma forma, estar num lugar subalterno a isso. E aí, para mim, na minha perspectiva, mulher é tudo que não é homem cis. E aí eu tô incluindo bicha, eu tô incluindo, né, mesmo os homens cis gays mais afeminadas, né, eu tô incluindo as sapatão, eu tô incluindo todo mundo que é mulheres, pessoas trans e pessoas afeminadas que não são lidas nesse lugar heterotop patriarcal, né? Porque o que a bicha sofre também é uma espécie de misoginia. Também é uma coisa de tipo, você não pertence ao nosso clubinho, você não pode mandar porque você não é macho bastante, né? E aí, eu também não me vejo homem por isso, porque eu não quero fazer parte desse clubinho, e é isso que as pessoas não entendem, né? Muitas vezes o feminismo, e aí sim também o feminismo radical, elas leem a gente como traidoras do feminismo, como traidoras do feminismo numa busca de se associar ao patriarcado. E nunca foi minha intenção me associar ao patriarcado, muito pelo contrário. Mas uma coisa é a minha disforia em relação ao meu corpo, ao meu entendimento de mim, e também é uma obrigação dessa leitura do mulher, que é uma leitura dessa mulher subserviente, que não cabe em ninguém. Então, como eu me entendi trans, né? Dentro do feminismo e me deparando com o feminismo radical, porque eu me entendi primeiro feminista radical. Porque o que justificava eu ser mulher? Eu ter uma buceta. É isso que justificava. Porque fora isso, nada justificava. Então, durante muito tempo, assim, o meu primeiro debate feminista foi o feminismo radical. Porque eu falava assim, bom, então eu sou mulher, né? Eu tenho uma buceta, eu sofro opressões, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre entendi o seguinte, que todas as vezes que eu não podia fazer alguma coisa, as pessoas falavam assim, você não pode fazer isso porque você é mulher. E aí eu ia lá e fazia. E aí, todas as vezes eu ia lá e fazia. E aí chegou um momento que eu falei assim, bom, então talvez eu não seja mulher, porque eu fiz tudo que disseram que eu não podia. Então isso me fez questionar esse lugar, entende?
E é nesse lugar que eu comecei a ler mais sobre feminismo, comecei a ler mais sobre outras questões. E eu me lembro, ontem foi engraçado, porque eu passei por ela na rua, uma pessoa que era minha amiga, era bem minha amiga, e eu a vi ontem. E é simbólico falar disso hoje, né? Porque ela se tornou uma radfem, assim, muito, muito veemente, assim, muito pesada. Na mesma época, a gente conversava e eu falava assim, eu acho que eu não sou mulher, eu acho que eu sou queer. E ela tentava me convencer de que não, de que eu era mulher, de que eu tinha buceta, de que não sei o quê. E eu falava assim, não, mas o que eu leio das questões queer é muito mais do que eu sou queer, eu sou uma pessoa que não cabe nesse padrão. Isso foi uma invenção, isso não cabe em mim. Então, são perspectivas de narrativas da sociedade. E também são formas de questionar o mundo. E assim, eu respeito as pessoas que veem o mundo dessa forma. Eu não respeito que elas me desrespeitem, né? É isso que é assim, a pessoa pode não compreender o que eu sinto, as disforias que eu tenho, as questões que eu vivo, mas ela não pode deslegitimar a minha existência. Ela não pode dizer que eu sou mulher somente porque ela me lê dessa forma. Ela também não pode dizer que eu sou homem porque ela me lê dessa forma. A minha existência como ela precisa ser respeitada, como eu me vejo. E isso é único e é universal. Cada pessoa é única e é universal. Então, é complexo porque você precisa respeitar o direito de cada um. Ao mesmo tempo, você precisa ter um corpo político, né? Uma união de pessoas que tenham necessidades semelhantes. Só que isso, às vezes, é muito delicado, porque, por exemplo, o direito da mulher trans de ir ao banheiro feminino precisa ser respeitado. Ao mesmo tempo, uma lei que diz que eu preciso frequentar o banheiro de acordo com o meu gênero, ela não me contempla, porque na leitura social eu sou homem. E o banheiro que me contempla não é o masculino, porque o banheiro masculino também é arriscado para mim. Aliás, o banheiro masculino é arriscado para todo mundo, né? Eu acho que devia ser assim, banheiro de pessoas e banheiro masculino. E você, ou homem cis, mijem no mato, sei lá, sabe? Porque as violências, as opressões, as situações de risco, de violência, de estupro, elas são sempre provocadas pelo homem cis, né? Então, essa ideia de que pessoas trans estão indo ao banheiro na busca de alguma coisa é muito cruel e muito uma expectativa de medo criada por uma narrativa de ódio, que não é verdadeira. Então, assim, é muito delicado tudo isso, assim. Acho que eu me perdi do assunto, mas acho que eu respondi já. Eu fico pensando muito nisso, né? Naquelas pessoas que falam, então um homem se fantasia de mulher, vai pro banheiro feminino e vai estuprar. Gente, não, porque é sobre poder. Se é sobre poder, quem que vai se fantasiar de mulher? Que homem cis que vai se fantasiar de mulher para estuprar no banheiro? Não precisa, é só entrar. Então é uma loucura mesmo, né? É uma perspectiva de pânico. E pensar que uma mulher trans é um homem fantasiado de mulher é não ter nenhuma vivência e convívio com uma pessoa trans. Porque, assim, e isso é uma coisa da falta de representatividade televisiva mesmo. Uhum. Porque, assim, o transfake, por exemplo, que é um assunto que acontece, que é o equivalente para as pessoas trans ao blackface, né? O blackface as pessoas já entendem melhor, né? Porque já tem um debate na sociedade, assim. Mas o transfake é a ideia de que um ator cisgênero pode representar uma pessoa trans. Aí, por exemplo, agora recente tá tendo um grande debate na minha comunidade, que não é visível nas outras comunidades, que é a história do Grande Sertão Veredas. Né, um filme que está em cartaz, que tem uma personagem chamada Diadorim, né, que historicamente, em termos ancestrais, a gente busca esses personagens e fala assim, sei lá, Joana d'Arc. Joana d'Arc é um homem trans. Porque Joana d'Arc é um cara, é uma pessoa que nasce num corpo feminino e que vai na luta, vai na guerra vestido como um homem, porque quer lutar.
Então, assim, você pode criar a narrativa de que ela era uma sapatão, você pode criar a narrativa de que ela era um homem trans, você pode criar várias narrativas. E, às vezes, pode só criar a narrativa de que ela era uma mulher desafiadora. Mas, assim, no mundo atual, pense, uma pessoa que nasce no gênero feminino, né, no sexo biológico feminino, e se entende no gênero masculino e vai viver uma vida na perspectiva masculina, isso é uma transição, né? A pessoa assume uma identidade social. Dizer que essa pessoa é cisgênera e está fantasiada de homem é desconsiderar aquela vida social que a pessoa lutou para assumir, entende? Então, nessa perspectiva, Diadorim seria um homem trans, porque é uma pessoa que estava ali numa luta no sertão, vivendo como um homem, né? E se relacionou com um homem, né? Mas por conta da própria homofobia, esse personagem homem com que ele se relaciona tem várias questões, tipo, então eu tô gostando de um homem, e aí pra salvar ele da homofobia, no final o personagem é uma mulher. E isso é super transfóbico, historicamente, mas ao mesmo tempo, se esse personagem fosse interpretado por um cara trans no cinema, teríamos outras representatividades de possibilidade de existência, né? Então a escolha do diretor de botar a própria filha, que é uma pessoa até onde sei cisgênera, mas agora parece que estão dizendo que ela é uma pessoa não binária. Então, também essas coisas da transconveniência, a comunidade tem questionado, mas assim, porque uma coisa é a pessoa ser não binária e se entender não binária e se afirmar isso o tempo inteiro e viver isso enquanto realidade. Outra coisa é a pessoa dizer isso como fosse assim, tipo, vamos aproveitar desse momento e botar aquela não binária para poder tirar a vaga de outra pessoa num lugar. Isso é o transfake, né? Isso é que a comunidade questiona. Então, a inexistência desses personagens nos filmes, com a complexidade que existe, faz todo mundo achar que uma pessoa trans é uma mulher vestida de homem ou um homem vestido de mulher, entende? Quando não é isso, tem muitas outras complexidades, tem uma construção de vida, tem uma vida social, tem dilemas, tem problemas, tem disforias, né? Tem várias questões, é muito mais complexo. Então é reduzir muito num olhar cisgênero, justamente pela falta de compreensão. Sim. Eu lembrei que ontem eu tive um papo com a Paz, eu até contei que eu ia te entrevistar hoje, porque eu tava, sei lá, no banheiro, no movimento de escovar os dentes. A Paz entrou num papo assim de... Bolsonaro tem filhos? Falei, tem, filha. Os filhos do Bolsonaro também são maus? Falei, são. Aí ela perguntou, qual o nome dos filhos? Falei, tem Carlos, tem Eduardo, não sei os outros. Aí ela falou, mas são vários? Falei, são. Aí ela falou, mas não existe criança má. Aí eu falei, mas não são crianças, já cresceram. Ela, não, eu perguntei se tinha filho, criança. Aí ela, Bolsonaro tem mãe e pai? Eu falei, tem. Aí ela, claro, né? Todo mundo tem mãe e pai. Eu falei, não, filha, nem todo mundo. Aí ela, como não? Eu falei, não, você precisa de 2 genitores, né? Quem dá o óvulo e quem dá o espermatozoide. Aí ela, pode ser homem trans, né? Falei, pode, filha. Falei, pode. Inclusive, amanhã eu vou entrevistar... Não, aí ela falou, tipo o Tom. Eu falei, o Tom é pai e mãe. E foi, assim, super engraçado que ela falou isso ontem. Eu falei, eu vou entrevistar o Tom amanhã sobre isso. Que lindeza. E é isso, essa falta de repertório, que eu acho, assim, as pessoas não têm esse conhecimento, assim. A gente realmente vive numa bolha de acessos, né? Tipo, a gente convive, você acompanhou minha transição. Então, assim, você tem uma perspectiva de mundo que outras pessoas não têm acesso de acompanhar esse processo. No Islã das Minas, por exemplo, todo o coletivo entendeu que o coletivo era aberto para mulheres e pessoas trans e que tudo bem eu estar dentro. Mas durante um momento, e a própria comunidade me questiona, se cabe eu num Islã das Minas, né? E aí, quando eu paro e penso assim, mas Minas, o que seria Minas, né? E aí eu penso isso, assim, mulheres nesse lugar, Minas, pra mim, são qualquer pessoa que não é homem cis, tá dentro da perspectiva do antipatriarcal. Eu lembro quando a gente criou o Islã das Minas, que a gente debateu isso, assim, o que são Minas? O que vai ser Minas pra gente? A gente chegou nisso, só homem cis não fala,
E todo mundo vale como mina. Exatamente. Eu lembro dessa reunião, da gente debatendo isso. Então, homem trans pode falar? Pode falar. Então, só homem cis que não fala. E eu me lembro, Julian Santi, né? Foi o primeiro homem trans que batalhou. E eu me lembro de pessoas me perguntando assim, mas ele pode batalhar? Porque ele é muito passável, né? Aquela aparência masculina, né? E aí... É terrível o termo passável, mas é isso, assim, é como as pessoas entendem. E aí, e as pessoas falam assim, mas ele pode batalhar? Eu falei, sim, ele é um homem trans, ele pode batalhar. E são essas coisas que eu acho que a gente precisa ainda construir, e só se constrói em comunidade mesmo, assim, né? Esse entendimento de quem... Porque uma coisa é a identidade da pessoa, outra coisa é a identidade relacional, né? É aquilo que a gente está falando, dessa coisa mãe e pai, assim. É uma identidade relacional também. Esses dias estava rolando essa aberração da PL 1904. E aí começou, assim, a gente que vive mais na bolha, né? Ainda bem, começou esse grande debate, galera criticando essa PL. Mas eu fui vendo muito... nessa perspectiva, que é a mulher, porque é a mulher que gesta, então sei lá, se homens que gestassem, o aborto seria permitido, mas como são só mulheres, e aí de vez em quando vinha alguém falar, peraí, não são só mulheres. Então, quando a gente chega nesses debates, a gente vê que essa perspectiva genitalista domina, né? Domina. E você, inclusive, tem um poema sobre isso. Tenho, mas tô achando aqui ainda. Mas o que eu ia dizer é que teve uma publicação da Dani Balbi, né? Que é uma parlamentar trans, e falava sobre as questões da maternidade e tal. E aí eu comentei alguma coisa falando isso, assim, tipo... mas não são só mulheres que gestam, né? E aí, uma pessoa ficou muito irritada. Uma pessoa não binária ficou muito irritada, falando assim, lá vem lá um homem trans diminuindo, não sei o quê, como se os homens trans gestassem e não abandonassem também seus filhos, não sei o quê. Você deve ser alguém que não cuidou dos seus filhos, sei lá. Cara, as pessoas presumem as coisas das outras. Eu acho isso tão assustador, sabe? A pessoa não... Eu fiz um comentário, a pessoa não sabe quem eu sou, não sabe quantos filhos eu tenho, não sabe as condições dos meus filhos, sabe? Assim, as pessoas presumem... A internet é um campo muito violento, muito assustador. Eu só entro ali para trabalhar e saio, entro, posto poema, saio, porque... Eu tenho muito medo de hate, sabe? Assim, é muito cansativo, né? Não sei se eu seria saúde mental para ser mais famoso e ter que lidar com muito hate, sabe? Assim. Mas você já teve que lidar com hate nesse lugar da transfobia? Não, porque eu evito, assim, mesmo. Eu fujo disso, eu fujo desse debate ali, sabe? Eu acho que o debate ele precisa ser mais... pautado nas vivências, pautado na intelectualidade. Eu gosto de mesa de debate, adoro mesas, eu adoro isso aqui, podcast, adoro falar do que eu penso, assim, mas num lugar onde eu sou respeitado. Sim. A internet não é um lugar onde as pessoas se respeitam, então eu evito um pouco, assim. Mas eu acho até que eu devia ser mais didático lá, porque eu acho que eu tenho coisas pra falar, eu tenho mais preguiça do medo do hate mesmo, né? Achei o poema. Fala pra gente. Desculpe ser categórico, mas trago aqui um problema histórico que me deixa absurdo. Precisamos falar sobre aborto. Palavra que assusta por valores morais, enquanto mulheres morrem por problemas estruturais. Uma lei declarada em 1940 criminaliza esse procedimento. O mundo não aguenta, ainda morremos por seu julgamento. E enquanto a estrutura decide quem pode ou não escolher, o corpo de pessoas que engravidam está fadado a sofrer. Vou te dar um dado que não faz ninguém feliz. A cada 2 dias, uma pessoa morre por aborto inseguro no país. E não é só mulher que engravida. Eu mesmo já gestei 2 vidas. Tenho 3 filhos que zelo com amor. 2 gestados e uma no coração. Mas todos por minha decisão. Mas nem sempre é com amor que o sexo faz permanência.
Eu também já sofri violência, e ninguém é obrigado a criar filho de estuprador. E mesmo quando foi gostoso e teve consentimento, ninguém deveria se culpar ou ter arrependimento. Seu corpo, sua escolha, seu futuro não é de lamento. Eu sei qual é o peso de carregar uma buceta, um útero que é visto como propriedade do Estado. A necropolítica por decreto precisa voltar para o passado. Sua escolha não deveria ser crime, mas a cada pessoa que aborta, 18 quase morreram. O SUS sobrecarregado por tanta internação e as mulheres e pessoas que gestam queimadas na sua inquisição. O Estado é laico, a lei arcaica. Mulheres pretas e indígenas morrendo não incomodam tua religião. Homens trans invisíveis na tua saúde e manifestação. Mulheres brancas fazendo ciranda, pessoas que abortam sangrando até o chão. Está na hora de tomar consciência e respeitar os direitos da Constituição. Vamos lutar pelo que verdadeiramente importa. Nenhuma pessoa que aborta deveria ser nem presa, nem morta. Ai, muito bom, maravilhoso, eu amo. Eu gosto muito de ciranda, tá, gente? Essa ciranda que a gente fala aqui não é a ciranda ali de Itamaracá, né? Acho importante frisar isso. Ciranda aqui no Rio de Janeiro, é um termo pejorativo para essas pessoas que usam da esquerda numa positividade tóxica, num lugar, né? Num lugar sem aprofundamento das questões de vivência de pessoas trans, pessoas indígenas, pessoas pretas, né? Uma esquerda que não aprofunda e se mantém no privilégio branco. Esse é o lugar da ciranda, que a gente fala do cirandeiro. Mas não é o cirandeiro ali de Itamaracá, porque a ciranda, enquanto manifestação popular, cultural, ela é muito importante. Ela realmente pensa a ideia da coletividade, da roda, do olho no olho, né? A Lia de Itamaracá é uma doutora honoris causa pela Universidade de Pernambuco, e eu acho muito lindo quando a universidade se curva ao saber popular. Acho importante falar isso, né? Porque parece uma coisa irresponsável quando eu botei cirandeiro ali no coisa, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam do que eu tô falando, e eu acho que tem essa responsabilidade de não deixar de falar, né, da ciranda de Pernambuco, da força que é ali de Itamaracá e tudo mais, que na minha vida é muito importante a ciranda. Uhum. Essa ideia que se tem, né, o que é chamado de esquerda cirandeira, que seria uma esquerda branca e assim, numa bolha, né? Mas eu também adoro uma ciranda. Inclusive, esse nome, Maternidade de Guerrilha, veio porque lá atrás, quando a Paz era uma bebê, eu escrevi um texto que eu falava que se faz maternidade de guerrilha e cirandeira, por que não? Eu botava isso, e é muito isso, né? O importante é a gente saber de onde a gente fala e onde a gente está, e não achar que a nossa realidade é a única e que não existem outras realidades que importam junto, né? E que, enfim... Sim. Legal. Mas eu tô falando isso porque eu também tô aberto a repensar meus próprios poemas, sabe? E às vezes a gente fala coisas que são do saber popular aqui, né? Do diálogo do dia a dia, justamente para que as pessoas entendam o que a gente tá falando, né? Porque, todo mundo fala isso, então as pessoas vão entender isso. Só que eu acho que às vezes é isso, assim, tipo, tem coisas que tem responsabilidade, então eu preciso ter essa nota de rodapé aqui no meu poema para falar. E, Tom, quando a gente fala principalmente quando a gente fala em maternidade, ou quando a gente fala em gestação, quando a gente fala em amamentação, quando a gente fala na realidade de mães, pega num lugar em que, quando a gente tenta dizer que não são só mulheres vivendo essa realidade, chove de mulheres dizendo que a gente está servindo ao apagamento das mulheres. Nossa. Como você vê isso? Como a gente pode entender que existe, sim, uma opressão sobre o trabalho reprodutivo, e sem que isso seja só sobre mulheres, porque não é, e você está aqui para provar? Porque eu entendo que há um apagamento das mulheres na existência social, dessa possibilidade de
de ser mãe e ser outras coisas, que há uma opressão muito forte de você chegar na universidade com carrinho de bebê para assistir aula, que muitas vezes tem professores homens cis que não compreendem aquela realidade, que vão te expulsar da aula, que vão te dar uma bronca porque você tá com seu filho, que tem espaços sociais que a criança chora e todo mundo olha feio para a mãe. E eu entendo que isso existe, eu lamento que isso existe, eu procuro criar espaços que sejam diferentes disso. A gente sempre tomou esse cuidado no Islã das Minas. E a gente sempre tomou esse cuidado sem colocar aquela coisa assim, tipo... bota um parquinho aqui do lado pra uma creche pra criança. Não. A criança faz parte. A criança precisa ouvir o poema. Se a criança parar de começar a chorar naquele momento, interrompe o poema, vê o que a criança precisa. Essa mãe precisa de apoio, para um pouquinho, vamos olhar. Enquanto comunidade, vamos se olhar enquanto comunidade, todo mundo, uns para os outros, e entender o que essa mãe está precisando. Se todo mundo fizer isso com a mãe vai precisar muito menos. A criança vai ter muito mais gente ao redor, apoio, acolhimento, todo mundo. E aí, não é para ser uma disputa de opressão. As mulheres sofrem opressão, sim. Mas vamos falar de apagamento? Quantas pessoas, quantos homens trans que gestam, quantas não binárias que gestam vocês conhecem? Isso não é apagamento? Eu não existo na sociedade. As pessoas não sabem da minha existência. Eu sou um unicórnio. Então, assim, vamos combinar que em termos de apagamento, se fosse uma disputa de opressão, eu estaria ganhando. Mas eu não estou aqui para disputar isso, né? Eu estou aqui para que a gente entenda que a gente tem a mesma pauta. Uhum. No 8 de março, logo depois da pandemia, o primeiro, acho que foi 2022, se não me engano, os homens trans foram impedidos de falar por um coletivo de mulheres de um partido. Não vou dizer qual, mas deveria ser um partido que está dentro do que a gente acredita. Então, assim, como que um coletivo de mulheres determina que homens trans não podem falar na Marcha das Mulheres? É não entender as pautas dos homens trans. Porque, mas a marcha é só das mulheres. Ok, então aí os homens trans caem nesse lugar da invisibilidade, que é o seguinte: a gente era socialmente entendido como mulher. Muitas vezes... super engajado na luta feminista, muitas vezes na luta sapatão. Aí a gente transiciona, as nossas pautas continuam sendo as mesmas ou piores, porque, por exemplo, a partir do momento que você assume sexo... porque na certidão de nascimento passa a ser sexo. Uhum. Então não é gênero. Uhum. Então tem coisas aí também complicadas. Que é, por exemplo, a minha certidão de nascimento, eu transicionei para o sexo masculino. Tem uma certidão que eles botam de certidão de inteiro teor. Por exemplo, se eu terminei minha faculdade, aí tem lá que... Vamos botar, a Letícia terminou a faculdade de Educação Física. Aí o Tom precisa do diploma agora. Eu tenho que ir com uma certidão de inteiro teor que diz que Letícia nasceu no dia 16 de maio no sexo feminino e no dia tal transicionou para o sexo masculino, passando a se chamar Tom, Lê, Grito, nanana, e no dia tal transicionou para o sexo não binário, passando a se chamar Tom, Lê, Grito, nanana. E aí o que acontece? Essa minha certidão diz que sexo que eu nasci, que sexo que eu sou, que nome que eu tinha, que nome que eu tenho. Então, chama certidão de inteiro teor. Eu preciso, quando vou na faculdade, eu vou lá, dou esse documento e falo assim, Letícia é Tom, me dá meu diploma. Esse é o nosso direito, né? Eu tô falando meu nome social, meu nome morto, porque eu lido bem com isso, porque eu chamei isso de cis heterônimo, né? Uhum. Eu, tinha um livro com esse nome, mas assim... Não perguntem os nomes mortos das pessoas trans. Elas não querem dizer isso. É uma questão... É uma questão... Como fala? Quando você aprende a usar os talheres na coisa. Sim. Questão de etiqueta. Etiqueta. Vamos dizer assim, uma etiqueta social.
é um respeito. Aquela pessoa não usa mais aquela identidade, ela não quer ser chamada daquele jeito, ela não quer ser confundida com essa identidade anterior. Mas eu tô falando para ser didático aqui, né? Então, assim, existe essa certidão de inteiro teor que você vai lá e apresenta. Então, atualmente, meu sexo é não binário, retificado por lei, certo? Mas existem pessoas que têm sexo masculino, retificado por lei. A partir do momento que eu retifico para o masculino, aconteceu, por exemplo, para mim uma coisa. Por que eu fui para o não binário depois? Porque quando retificou para o masculino, na mesma hora eu perdi o direito do meu auxílio emergencial, que era de mãe solo. Então, você é mãe solo, mas você é homem, então você não pode ser mãe solo. Você não é mais mãe. Que isso, Brasil? Como que pode isso? Como que você tira o meu direito emergencial, um auxílio, uma coisa onde tem uma mãe criando de uma criança e que perde esse direito no meio da pandemia? Isso aconteceu comigo no meio da pandemia. Porque bateu lá na Receita Federal o meu sexo certificado. E aí, outras coisas que acontecem. Você vai no SUS e você não pode ir no ginecologista, porque você é do sexo masculino. E ginecologistas são para mulheres. Gente. Então, essas lutas são lutas que deveriam estar integradas no feminismo, sabe? E aí, tem coisas, às vezes, muito, muito simples que o sistema vai criando condições de inviabilizar a vida da pessoa. Você sabia, por exemplo, que mulheres que saem da prisão com aquela tornozeleira eletrônica e que muitas vezes vão para a situação de rua porque saíram da prisão, elas não têm onde carregar a tornozeleira eletrônica. E aí elas voltam para a prisão porque a tornozeleira está descarregada. Então, assim, como que o sistema cria um mecanismo digital para pessoas que vão estar em situação de rua e que não vão conseguir resolver isso? E isso deveria ser uma luta do feminismo, entende? São muitas travestis que estão nessa situação. Tem um coletivo de mulheres trans travestis da Maré, né, que a Lohane Carla me trouxe essa informação, por exemplo. Então, são questões que a gente devia estar lutando junto. Porque isso é luta do feminismo. Sim. São mulheres que estão em situação de rua porque voltam pro cárcere, sabe? Isso é luta do feminismo, que um homem trans não consegue ir no ginecologista, que não consegue ter um trabalho pré-parto, sabe? Isso é luta do feminismo, deveria ser, né? Então, se esse feminismo é só para mulheres cis, então vamos inventar outro nome. Vamos dar outro nome. Né? Eu acho que eu também tô nessa, assim. Quer só de vocês? Quer ser só LBT? Não, GLB, sei lá. Tem um grupo aí que criou um grupo, GLB, uma Radfem, tava querendo propor que fossem GLB, não tivesse as T. Então, assim, quer fazer seu grupo GLB? Vai lá, GLB, entendeu? Deixa eu aqui, o queerismo, sei lá. Vamos criar outras ideias, outras ferramentas, não sei. Só que essas coisas precisam ser coletivas. Não dá pra gente ficar pensando sozinho e não dá pra gente não ter um espaço de diálogo. Eu acho que precisavam ter mais fóruns, mais lugares de debate. Porque o lugar que era pra ser de debate, que deveria ser a internet, ela vira essa maluquice. Porque a pessoa não tá disposta a pensar. A pessoa tá disposta a te odiar. E ali na internet, no silêncio da sua casa, né? Aqueles pensamentos compulsivos, aquela coisa, né? Aquele inconformismo, a pessoa fica... te odeio, você tá falando coisas que me invisibilizam. Não, meu bem, não quero te invisibilizar, vamos junto. Aqui, ó, tu tem um problema, eu tenho um problema. Se a gente chegar junto com esses problemas, a gente pode propor soluções juntos, né? Então... Eu acho uma loucura, assim, um feminismo que acha que pessoas trans são as inimigas do feminismo. Eu acho uma loucura, eu não consigo compreender isso. Eu também não consigo. Eu fico bem triste com isso, assim, e eu sinto que é isso, assim, que a gente ainda não aprendeu a ter diálogo, a gente não aprendeu a ter cuidado, a gente não aprendeu a olhar com afeto, a gente sofre muitas violências e a gente aprendeu a sofrer violência
e a gente aprendeu a reagir violentamente, assim. Eu não julgo isso nesse lugar, assim, até porque boa parte dos racismos e transfobias que acontecem no mundo são também esse julgamento de tipo, lá, ó, que mulher agressiva, ai que barraqueira, né? Normalmente essa frase é ou racismo ou transfobia. Pode perceber, se alguma mulher foi chamada de raivosa, de barraqueira, de agressiva, ou ela é trans ou ela é preta. Então, eu também não acho que seja a solução chamar essas pessoas de raivosas, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa cuidar da saúde mental da nossa população, porque é cuidando da saúde mental, cuidando do consumo exagerado de álcool e drogas, cuidando, né, dos afetos, que a gente vai conseguir olhar para si, identificar os próprios sentimentos, olhar com amor, tentar olhar para o outro além de si mesmo, sabe? Mas eu acho que a busca tem a ver com saúde mental também para a nossa população. Sim. E ao mesmo tempo isso, né? Que saúde mental não é uma coisa individual. A pessoa não sabe como pagar as contas, não tem onde morar, aí falam, então você precisa de saúde mental, talvez tomar um medicamento, fazer terapia. E, porra, se a pessoa consegue pagar as próprias contas, talvez ela não precise de terapia também, né? Exatamente. Também se individualiza a saúde mental como uma responsabilidade daquela pessoa e coletivamente já daria para contribuir bastante, né? Tendo outras formas de se lidar com as questões. Mas você estava falando sobre a perda do seu auxílio emergencial, e eu acho que é no livro da Vera Iaconelli, não tenho certeza se é lá que ela fala isso ou se eu li em algum outro lugar, sobre uma pessoa, um homem trans, se eu não me engano, na Inglaterra, foi isso. Ele foi registrar o filho como pai, e aí o juiz orientou ele, olha, não vou registrar como pai, vou registrar você como mãe, porque senão você não vai ter direito à licença maternidade. Então, a gente vê que as leis não estão prontas para lidar com pessoas com parentalidades não cis. E nesse caso diz respeito à identidade dele, porque ele queria se registrar como pai. E aí, esse é um dilema, assim, né? Tipo, quer se posicionar enquanto homem e quer ter os direitos iguais aos do homem, né? E aí é nesse lugar que eu não me entendo como homem, então também não quero ser lido dessa forma, assim, né? Não tenho as mesmas... Porque não sofro as mesmas questões deles, né? Entendo que os homens sofrem questões e acho que o feminismo poderia falar mais disso. É violento para o homem também exercer esse papel de poder, de necessidade de ser o provedor, de necessidade de ser o cara que resolve tudo, né? Então, isso também torna os caras mais violentos, mais perigosos, mais agressivos, porque eles precisam exercer uma masculinidade tóxica para se provarem homens, né? Então, isso também, dentro da masculinidade, precisa ser trabalhado, questionado. Os homens que cuidam mais de sua saúde mental começam a questionar esse lugar dessa toxicidade, de serem mais afetuosos, de poderem chorar, né? De poderem mostrar fragilidade, sensibilidade, né? Ainda assim, não é o lugar que eu habito. Né? Eu gestei, eu sofri violência obstétrica, eu fui estuprado, eu sofri coisas que mulheres cis sofrem. Então, assim, no meu entendimento, as minhas pautas estão mais próximas do feminismo. Então, as leis, elas estão muito lá atrás. As leis, elas nem entendem quem a gente é, né? Por exemplo, se eu sou não binário e a aposentadoria é com 30 anos de serviço para a mulher, 35 para o homem, não sei, mais ou menos isso, não é? Não binário se aposenta com qual idade? Já que para a mulher é um, para o homem é outro, não existe ainda. Não existe essa lei para não binários. Por exemplo, tem um amigo, Jordan Lessa, um cara trans. Ele é da Guarda Municipal. E aí ele é concursado.
né? Então, a guarda municipal, em algum momento, ele vai ter que se aposentar. Só que boa parte da vida dele enquanto guarda municipal, ele exerceu como mulher. E agora, depois de poucos tempos, ele exerceu como homem. Então, ele tem que trabalhar mais por causa disso. Mas, peraí, se ele exerceu a maior parte como mulher, ele vai tentar entrar na justiça para se aposentar na idade mulher, já que a maior parte do tempo ele exerceu como mulher. Então, assim, são brechas na lei que não existem. E a gente precisa ir fazendo. Mas, assim, nem sempre a gente tem acesso a direitos, nem sempre a gente tem entendimento do nosso direito. Quantos homens trans são guardas municipais? Isso é um acesso, um privilégio difícil, assim, uma oportunidade pouca, entende? Então, assim, a gente precisa... Pra gente existir, também precisa que isso aconteça. Para que isso seja mais permitido, para que mais pessoas possam ser, né? Então, assim, primeiro a gente precisa entender que essas pessoas existem, elas querem viver desse jeito, elas vivem desse jeito, independente de vocês quererem ou não, né? Isso é a primeira coisa. Não é porque você quer ou não quer, não é porque você acha justo ou não acha justo. Ah, não acho que ele devia dizer que ele é homem, eu acho que ele devia dizer que ele é mulher. Meu amor, não importa o que você acha, sabe? Eu sou o que eu sou. Nem homem, nem mulher. Então, assim, quer me chamar de sapatão de barba, quer me chamar de homem viadinho. Porque é isso, né? Nunca caibo em nenhum dos dois lugares. Nunca coube no lugar mulher, nunca coube no lugar homem. Eu passei de menina a viado, né? Num piscar de olhos, né? Porque homem nunca fui aceito também como homem, entende? Então esse lugar heterotop, homem, não existe pra gente. Os transmasculinos são lidos numa feminilidade, numa fragilidade, né? As pessoas não veem dessa forma. A não ser que o cara exerça muito assim, tipo, né? E acontece também de muitos transmasculinos exercitarem essa masculinidade tóxica pra serem aceitos, assim. Então, assim, é sociedade, né? É complexo, é muita coisa. Eu me perdi, você tinha perguntado uma coisa que eu me perdi completamente. Nem lembro. Mas estava curtindo você falar. E quando a gente chegou aqui, a gente estava falando sobre... que idade que tem os seus filhos? Maria vai fazer 16, Otávio tem 19 e Arthur tem 21. Arthur faz 22 agora, em julho. Maria faz 16 também agora em julho. E os seus filhos, eles estão no Rio Grande do Sul? Não, é Curitiba. Curitiba. Otávio e Arthur moram em Curitiba e Maria mora aqui. A gente veio falando sobre isso, né? Porque a gente vê, é muito comum pais se separarem e, de repente, o pai não existe mais na vida da criança. O pai, ele é pai enquanto tem a relação afetivo-sexual com a mãe. E depois ele cai fora. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre você, a Débora também é do Islã, gente. Então, de vocês não estarem juntos como casal, mas serem uma família, para além disso, e de você ser pai da Maria. E você tá muito presente como pai dela, né? Sim, e o pai dos meus filhos também é muito presente, o Rogério. Tanto que eles moram em Curitiba, na casa da avó, que é mãe do Rogério, que é a mãe do pai. Ele tá morando aqui no Rio também, agora. Nossa. Então, eu e ele moramos no Rio, mas eles moram com a avó em Curitiba porque já estavam lá, né? Mas eles foram pra lá, ficaram um tempo morando com o pai também. Então, assim, um pai cis, um homem cis, que ficou um tempo morando com os filhos depois de grandes, assim. Também eles já estavam mais velhos um pouquinho, assim. O Arthur foi pra lá com 12 anos. Mas o Otávio foi pra lá agora, com 17, mais ou menos. Então, assim, antes disso eles moravam comigo, mas o Arthur com 12 anos... O Arthur sempre foi muito posicionado, muito resolvido da vida dele, assim. Com 12 anos ele virou pra mim e falou assim: mamãe, deixa eu ir morar lá em Curitiba com meu pai. Você já viveu 12 anos comigo, agora eu posso viver uns 12 anos com ele. E assim, o pai dele muito presente. Então, assim, essa ideia do homem cis, que não pode exercer esse lugar, sabe? E eu também poder confiar nesse cara para poder exercer esse lugar, né? E um cara que, por exemplo, eu falei para ele assim: Rogério, eu transicionei, né? Já retifiquei meus documentos e eu precisei retificar minha certidão de casamento. Então, preciso te avisar que agora você está casado com um cara. Aí ele falou assim: então vamos resolver logo isso, porque eu sou hétero.
No papel ainda estavam casados. No papel a gente ainda é casado, né? Ainda são. Então eu tô ainda num casamento homoafetivo, né? Então é isso, assim. Então, qual cara cis que vocês conhecem que tem esse tipo de relação, assim, e que é de boa, sabe? Eu acho que também tem essas coisas da gente exercitar pelo afeto, pelos filhos, pelo cuidado, essa responsabilidade, assim. Não é porque o cara, né, faliu, participou e vai embora, né? Não, assim. Tanto que o desejo de ter filhos era muito mais dele do que do meu, do Rogério, né? Isso é uma coisa, assim, que pra mim eu tenho muito nítido, assim, né? Eu sempre quis viajar o mundo, rodar o mundo, né? Essas coisas que não é dado ao direito às mulheres de ter isso, sabe? Então, essas coisas também de ter tudo tão determinado. E aí que é nesse lugar que eu acho que o útero é utilizado como um lugar de controle. É o grande lugar de território do corpo da mulher, né? Quando o casamento sempre foi para manter propriedade, né? Sim. E a mulher fazia parte da propriedade para manter a herança do território para os filhos. Então, o útero dessa mulher cis faz parte dessa propriedade, né? Então, as pessoas que transicionam, elas saem um pouco dessa perspectiva de território. Eu não quero o meu útero visto como território da propriedade patriarcal. Mas essas pessoas também têm o direito de gestar, de ter filhos, de ter outras perspectivas. E as mulheres cis também têm o direito de ter outras perspectivas, de ter relações não monogâmicas, de gestarem em relações homoafetivas. Então, assim, desvincular a maternidade do patriarcal é também acolher que há outras possibilidades de maternidade. Maternidade não gestadas de forma natural, maternidades in vitro, né? Paternidades gestacionais, vamos chamar assim, eu inventei isso agora. Né? Ou gestação paterna. Gestação paterna. Entende? A gente precisa, para desvincular do patriarcado, multiplicar possibilidades. Porque assim, estamos invisibilizando as mulheres cis nessa luta, as mulheres que têm útero. Não, estamos desvinculando essas mulheres do patriarcado. Se vocês querem estar vinculadas ainda com o patriarcado, negar as pessoas trans é uma boa forma de vocês estarem oprimidas pelo patriarcado. Querem ficar aí? Fiquem. Se querem vir na luta para um mundo melhor, para um mundo com outras possibilidades de maternidade, de paternidade, de gestação, de afeto, vem com a gente. Gente, eu amei. Quero botar isso no outdoor, eu amei. Queria encerrar o programa, temos mais uns minutinhos, mas queria encerrar o programa com essa fala, porque eu acho que é muito sobre isso. Sobre lutar contra o patriarcado sem reforçá-lo e sem reforçar os papéis de gênero e sem falar historicamente fomos tratadas assim, então a realidade é essa. Então vamos criar outras realidades e na maternidade tem muito isso, né? Não, mas aí eu sou a mãe. Sim, você está sendo a responsável por tudo, mas vamos falar sobre outras possibilidades, vamos falar sobre outras crianças que vão chegar por aí, outras formas de se cuidar delas, que não seja a mãe sendo a única responsável, né? Então... Eu achei um poema que eu fiz aqui na época, há muito tempo. Eu acho que eu podia falar. Sim, por favor. O Dia das Mães é um dia cruel. É um dia cruel para quem não tem mais mãe. É um dia cruel para quem não se sente mãe o bastante. Porque dar a vida é uma propriedade das divindades. E muito embora toda pessoa que gera e dá à luz exerça um papel fundamental no processo de dar a vida, nem toda pessoa que dá à luz se sente mãe, nem toda pessoa que gera tinha expectativa de gerar, nem toda pessoa que dá à luz traz consigo o afeto inesgotável, o amor incondicional. Há muitas pessoas em condições extremas, carregando os filhos como fardos, culpando filhos pelas circunstâncias, culpando as circunstâncias pelos filhos. Não as julgo.
A maternidade tem 1/3 do glamour que pintam. O amor é construído na relação com o tempo. Amo meus filhos muito mais do que a maternidade. A figura mãe perfeita, imaculada, virgem, pura e santa e branca, bendita entre as mulheres pelo santo ventre colonizado, precisa ser desbeatificada. Mãe pode ter ruga, estria, pelanca, barriga, peito caído e dor lombar. Mães cagam, mães não são virgens, mães transam. Muitas vezes não com um só homem, muitas vezes não só com homens, muitas vezes só com mulheres, muitas vezes com outros tipos de pessoas. Muitas vezes mães podem transar. Mães bebem, falam palavrão, mães têm opinião e muitas vezes nem mulheres são. Mães precisam ser libertadas das expectativas, mães precisam ser compreendidas e ter um dia de folga das crias. Mães precisam de uma rede de afetos que não as culpem por serem quem são, que não as culpem ou aumentem a opressão. Mães são responsáveis, mas não podem ser as únicas a se responsabilizar. Mães precisam ser amadas e não apenas amar. Libertem as mães. Ai, socorro! Pronto, encerramos. Como que eu não conhecia esse poema? Eu acho que eu nunca falei. Foda! Nossa, muito feliz de você ter falado aqui. Que foda. Muito feliz também de ter vindo aqui. Nossa, Obrigado, amigo. Que bom. Obrigada, Tom. Vamos encerrar, porque não tem mais o que falar depois disso. Pede pro povo me seguir lá, @TomGritoPoeta. Gente, sigam o Tom. Eu sou muito fã dele. A gente é desse coletivo, mas eu sou muito fã do Tom. Tom Grito Poeta. Isso. E tem muito mais poesia lá, tem muito pensamento, tem muita troca de ideia. Vão lá, obrigada, Tom. Obrigado, muito Liana. feliz com você aqui. Te amo, minha amiga. Beijo. Obrigada, gente. Quem gostar, compartilhem, venham conversar com a gente, venham debater, comentem, botem 5 estrelinhas no Spotify, no YouTube, sigam o canal do YouTube, inscrevam-se. Enfim, vamos botar as nossas palavras para jogo, para rodar. Beijo. Maternidade de guerrilha.